Bom, nono ano, aqui o professor Valdivino de Geometria. Lembrando vocês que o método de vocês resolver a prova do segundo bimestre segue o mesmo do primeiro bimestre, tudo bem? Como eu falei a vocês, eu vou enviar a prova em documento e vou enviar através desse vídeo, lendo as questões e dando dica de como resolver. Reforçando, viu, meninos? Vocês têm também o vídeo de revisão que já está lá na turma. Então vocês vejam esse vídeo de revisão que lá eu resolvi um exemplo similar, bem parecido. Essa revisão serve para todos, tanto para os alunos que têm os laudos, como para os outros que não têm. A revisão é para todos, porque a matéria é a mesma. A diferença é que a de vocês eu leio, além de ter aquela revisão, vocês ainda têm essa prova lida por mim e dando dica de como é resolvida. Para quê? Para que facilite tanto para você como para quem está te acompanhando na hora das resoluções. Tudo bem? Então vamos lá? Bom, nono ano é o seguinte, como eu havia dito a vocês, esta é a sua prova que vocês irão fazer, prova adaptada de geometria nono ano, segundo bimestre. Tá, lembrando vocês, pessoal, que aqui cada uma dessa prova vocês vão deixar registrada no seu caderno e vão enviar para mim. O método de vocês já sabem, vocês já fizeram a do primeiro bimestre, deu tudo certo, então a do segundo bimestre não vai ter dúvida. A diferença é que aqui tem conteúdo do primeiro bimestre e também do segundo bimestre, tá? Pessoal, a primeira questão ela é bem clara, dizendo o seguinte: ó, um avião percorreu a distância de 500 metros na posição inclinada e em relação ao solo, e percorreu 300 metros. Determine a altura do avião. Olha bem, um avião percorreu a distância de 500 metros na posição inclinada, de 5.000, né? 500 não, estou enxergando 500 aqui, parece que eu estou vesgo. Um avião percorreu a distância de 5.000 metros na posição inclinada. E, em relação ao solo, percorreu 300 metros. 3.000 metros, tô doido, né? Tô enxergando 300 aqui, ó. Então lembra, 5.000 metros, posição inclinada. 3.000 metros em relação ao solo. Determine a altura. Pessoal, vendo isso aqui, olha no final da sua prova, só vou levantar aqui, ó. Olha lá no finalzinho da tua prova, eu coloquei escrito assim, ó. OBS às questões 1 e 2 para ser resolvida aplicar a fórmula abaixo. Que fórmula é essa? Teorema de Pitágoras. Lembra vocês, pessoal, lá no enunciado da questão eu falei 5.000 metros inclinado. Esse 5.000 é o valor do A. Então, no lugar do A, você vai colocar 5.000 elevado ao quadrado. E no lugar do B, em relação ao solo, o triângulo está no solo. Então, aqui vai ser o valor dos 3.000 metros. Então, volto a afirmar para vocês. No lugar do A, vocês vão colocar 5.000 metros. No lugar do B, vocês vão colocar os 3.000 metros. E no lugar do C, você põe a letra que você quiser. Ou mesmo C, pode deixar. Lembrando que a fórmula tudo é elevado ao quadrado, tá? Teorema de Pitágoras. E aí vocês vão resolver. Tem calculadora aí do seu lado, você vai ver 5.000 vezes 5.000, põe o resultado aqui. O outro lá, 3.000 vezes 3.000, põe o resultado aí no lugar do B, e aí você resolve, tira a raiz quadrada e você vai ter exatamente esse valorzinho que ele quer. Beleza? Lembrando vocês que isso está no enunciado da questão. Volto a ler a questão porque eu falei algumas besteiras, né? Ó, um avião percorreu a distância de 5.000 metros na posição inclinada. Esse 5.000 é o valor do Azinho lá. E, em relação ao solo, percorreu 3.000 metros. É o valorzinho do B. Determine a altura, que no caso é o valor do C. Teorema de Pitágoras. Beleza? Questão 2. A questão 2 também vocês vão usar. Olha lá, vou voltar de novo para vocês verem. Ó. As questões 1 e 2, para ser resolvida, aplicar esta fórmula. Vocês vão usar ela na questão 1 e 2. Beleza, pessoal? A mesma coisa. Ó. Todo triângulo retângulo, pessoal, é o teorema de Pitágoras. O que é o triângulo retângulo? Triângulo retângulo é porque você tem, ó, um L, ó. Você tem dois catetos formando um ângulo reto aqui, ó, de 90 graus. Então, aqui, ó, x mais 4 é o valor do A, x é o valor do B e 8 é o valor do C. Ok? Lembrando vocês que tudo é elevado ao quadrado, tá? Letra B, raiz de 10 e raiz de 10. Aqui, como eu não tenho valor nenhum, você põe uma variável. Põe um x.
Tudo bem? Segue a fórmula, tá? Letra C, aqui você tem 5, aqui você tem 11 e aqui você não tem nada. Põe um X aqui embaixo também, tá? Teorema de Pitágoras. Segue lá o raciocínio de vocês. Vocês já sabem resolver isso aí. Aqui você tem X, aqui você tem 6 raiz de 2 e aqui, como não tem nada, você põe uma letra também, tá? Ah, professor, eu posso botar o X aqui e aqui? Pode. Por que eu posso colocar aqui também? Porque não tem nada, tá? Tem que ser a mesma letra. Se aqui é X, aqui também tem que ter X. Não vai colocar o X aqui, outra letra diferente aqui não. Pelo amor de Deus, tem que ser a mesma letra, tá? Pessoal, toda 1 e 2, Teorema de Pitágoras. Uma dica que eu vou deixar para vocês. Lá no vídeo de revisão, eu resolvi exercício igualzinho, bem parecido. E vocês vão fazer. Lembrando, pessoal, que aqui você tem 2 termos, tá? Então vai ficar x mais 4, põe dentro do parênteses elevado ao quadrado. Aí você resolve isso aqui pelo produto notável, tá? Beleza, continuemos as nossas observações. Assiste os vídeos também, tá? As medidas inclinadas no triângulo retângulo ABC da figura são tomadas em milímetros. Determine a medida de A, B, H e C nela indicada. Pessoal, se vocês perceberem, eu deixei todas as fórmulas aqui, ó. Aqui está a minha relação. O nome dessa matéria é relação métrica no triângulo retângulo, ó. Você tem aqui a altura, você tem aqui o valor 36, 64, e eu quero esse valor todinho aqui, ó, que eu chamei de A. Quanto é que vale? Aí eu quero o valor de C, quero o valor de B, quero o valor de H. Olha as fórmulas aqui, ó. Se eu quero o valor de B, qual é a fórmula que você vai usar? Essa daqui, ó, B ao quadrado, que é A vezes M. Ah, professor, mas eu não tenho o valor de A, meus queridos. O valor de A, ele vai de C até B. Então, você vai somar 64 com mais 36, é o valor do A. Tudo bem? E o valor do M? O valor do M está aí. Ah, professor, mas como é que eu vou saber quem é M e quem é N aqui? Sabe? Você sabe como é que você vai saber? A ordem não importa, porque é uma soma. Se eu colocar M mais N ou N mais M é a mesma coisa. Mas veja a forma, C está A vezes N. Então, C está aqui, então aqui é o N. Se B está aqui, olha, B, A vezes M. Se B está aqui, então aqui é M. Então, esse é o N, esse é o M. Beleza? Já dei a dica, só falta resolver. Olha ela aqui, ó. Tá vendo aqui? É a mesma coisa. Quem é o N? 36. Quem é o M? 64. Quem é o A? É tudo, a soma dos dois. Então, esse desenho é o mesmo desse. Bons estudos. Vamos para a próxima. Pessoal, observa a figura. Aqui eu tenho um triângulo retângulo também chamado de A. 3, 4, 5. Tem outro triângulo retângulo chamado de B. 8, 10 e 6. Qual a razão? Pessoal, a palavra razão significa divisão, significa quociente, de semelhança que transforma o triângulo A no triângulo B. Lá no vídeo de revisão, no vídeo aula de revisão, eu fiz um exercício bem parecido mostrando para vocês como é que faz isso. Você vai assistir o vídeo e vai fazer. Tudo bem? Ó, razão é divisão, de semelhança do triângulo A com o triângulo B. Vou dar a dica, você vai pegar esse lado e está dividido para esse. Você vai pegar esse lado e está dividido para esse. Você vai pegar esse lado e está dividido para esse. Aí você divide um pelo outro ou simplifica e compara o resultado dos três. Se for iguais, é semelhante. Se não for, não é. Qual é a razão entre o perímetro? O que é perímetro? É a soma de todo o contorno da figura. Então você vai pegar só aquele que é o perímetro de B pelo perímetro de A. Então você calcula o perímetro de B primeiro, calcula o perímetro de A e divide B por A. Porque olha aqui, ó, qual é a razão? Razão é divisão entre o perímetro de B e o perímetro de A. Lá no vídeo de revisão eu fiz exercício. Qual é a razão entre a área? Também resolvi lá. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. A base é 4, a altura é 3. Professor, e o 5 não vou usar? Não, não. A fórmula só é base vezes altura. Beleza? Aí a letra D você vai comparar os resultados. Muito facinha, né, nono ano? Tenho fé em Deus que vocês vão conseguir. Pede ajuda aí pro pai, pra mãe, pros irmãos, que vocês vão conseguir. Primeiro vocês conseguiu. Determine a altura de um triângulo equilátero que possui perímetro igual a 120. Gente, se você ver essa questão 5, lá na prova do primeiro bimestre tinha uma igual. Só mudei o valor aqui, ó. Mas eu coloquei a fórmula. A altura é L raiz de 3 dividido por 2. Só que ele deu o perímetro. Triângulo que equilátero? Triângulo equilátero tem todos os lados iguais. O triângulo tem quantos lados? Tem 3. Então você vai pegar esse 120, dividir por 3, aí você vai ter o valor do lado.
Aí você vai substituir aqui e divide. Beleza? Ai, só faltei resolver. Minha língua está coçando para dar o resultado, mas não vou falar. A área de uma região quadrada é igual a 128. Quanto mede a diagonal desse quadrado? Resolvi um exemplo lá também usando esse raciocínio. Vai ver as videoaulas. Aí, ó, diagonal do quadrado é L raiz de 2. E a área do quadrado é a área de A, L ao quadrado. Quer uma dica? Esse 128, ele está dizendo que é o valor do A. Então, no lugar do A, você vai pôr 128 e tirar a raiz quadrada dele. É óbvio, meus queridos, que não tem raiz quadrada de 128 exata. Então, você vai ter que fatorar esse número e tirar. Beleza? Aí o resultado do L, aí você vai ter o resultado do L. Porque esse número 128 é o valor do A. Aí você vai ter o L, depois você substitui aqui em cima. Lá na videoaula, fiz um exemplo bem parecido. É óbvio que lá eu mudei só o valor. Tá? Assiste a vídeo de revisão e depois você volta na sua questão. Nono ano, a sua prova é essa, tá? Faça, estude, manda para mim que eu vou corrigir, te dar um retorno e até o próximo. Um abraço a vocês.